A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Caminhando para o final do nosso curso de presbítero, a nossa disciplina, o Ministério do Presbítero. E hoje, a nossa aula de número 7, penúltima aula, que traz por título, ela que está localizada aí no nosso livro base, na página 55, o presbítero e a ética cristã. Então, os objetivos da nossa aula de hoje são apresentar o conceito de ética cristã. Então, o que vem a ser a ética cristã? Conhecer os tipos de ética cristã e compreender também a evidência na nossa vida, na vida do cristão, dessa ética e também a ética na família. Então, na página 57, o primeiro ponto que é tratado é o conceito de ética cristã, o que vem a ser a ética cristã. Sabemos então que a ética ela é o estudo ou a definição do comportamento humano, dos valores por trás desse comportamento humano. E logo no início, no primeiro parágrafo, ele já trata diretamente da parte conceitual. Olha só, a ética cristã é a ciência que trata das origens, princípios e práticas do que é certo e do que é errado. Amados, pensem aqui comigo. Para chegar aqui no conceito de ética cristã, ou seja, a prática, princípios e prática do que é certo e do que é errado, temos que ter um referencial. Qual é esse referencial de valor, de conduta e de prática que vai nos dizer ou nos mostrar o que é certo e o que é errado? Então, como a nossa lição já traz no seu título, ética cristã. Então, o nosso padrão de comportamento, de conduta é Cristo. Está falando aí bem no finalzinho, olha só. Exemplificado e ensinado por Jesus. Então, o nosso exemplo, a nossa referência é Jesus Cristo. Então, a ética é o estudo crítico da moralidade, é a análise da natureza da vida moral humana. E um pouco mais à frente, ele vai falar que a ética cristã preocupa-se com indivíduo e sociedade. Então, ao sermos seres sociais, ou seja, convivemos em uma sociedade, então, o que é certo e o que é errado, exemplificado pelo nosso amado Mestre Jesus Cristo, perante a sociedade, perante o mundo no qual vivemos. Qual é a nossa prática? Qual deve ser a nossa conduta? Quais são os valores professados que devem ser professados por nós cristãos? E olha só, sintetizando tudo isso então na nossa introdução, desse modo podemos conceituar, ou seja, definir que a ética cristã é um conjunto de normas, regras e princípios cristãos que norteiam, ou seja, que são a base, que vão nos direcionar a vida do indivíduo, a vida do cristão. No tópico 2, ele vai tratar dos tipos de ética, que são 3. A ética social, a ética política e, por fim, a ética religiosa. Então, dentro da ética social, ela vai abordar questões do que é certo e o que é errado no contexto familiar, no contexto da escola e também sociedade. Ética política fala do posicionamento do cristão em relação à administração de bens públicos, ou seja, de bens que são pertencentes a toda a sociedade, princípios e condução. Então, qual o nosso posicionamento, a nossa postura perante os bens públicos, perante aquilo que é de uso
comum, aquilo que eu uso e o meu irmão usa. Ética religiosa, o comportamento espiritual do homem pertencendo ele à crença ou religião que professa. Ou seja, a partir do momento que eu professo a minha fé em Cristo, então o meu comportamento, a minha conduta, ela deve refletir aquilo no qual eu acredito, a minha fé, a minha religião, aquilo que eu defendo. No final da página 57, irmãos, ele traz 3 orações, 3 frases aqui que iremos abordar brevemente. Olha só, em se tratando de comportamento, em se tratando de posicionamento, de noção e defesa do que é certo e do que é errado em meio a uma sociedade enquanto cristãos, olha o que ele nos coloca. Os vícios devem ser abolidos, pois são antiéticos. Então, a pessoa que tem um vício, podemos exemplificar aqui pelo vício da bebida ou o vício da questão das drogas. Então, é uma pessoa que, por estar com aquele vício, ele acaba se tornando antiético. Por quê? Vai modificar de tal forma a minha postura, o meu viver em sociedade de tal maneira que eu passo a prejudicar com esse meu comportamento meus familiares, meus vizinhos, meus amigos, tornando-me uma pessoa antissocial ou não muito bem vista perante aquelas pessoas, porque o meu comportamento vai destoar do comportamento das pessoas com as quais eu convivo, da minha família, da minha igreja. E é por isso que ele fala que os vícios eles devem ser abolidos. Eles vão me tornar uma pessoa antiética, porque viciado eu vou quebrar uma série de valores, de costumes, no caso cristãos, ou seja, daquilo que eu defendo, espelhado no exemplo de Jesus Cristo, que vai ser quebrado na questão do vício. Então, os vícios devem ser abolidos. As virtudes devem ser cultivadas. Então, o que são as virtudes? São as boas qualidades, o meu relacionamento com o meu próximo, eu me entregar para a obra social, no ID do Senhor. Então, essas boas qualidades, essas boas virtudes, elas devem ser cultivadas, porque elas são espelhadas no exemplo e no modelo que Cristo nos deixou de vida, de conduta. Os deveres da família devem ser observados. Então, as minhas responsabilidades com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, devem ser sempre observados, porque são exemplos éticos deixados pelo nosso bom Deus. 3. Evidência da ética cristã. Então, como que a ética cristã ela é evidenciada na vida do ser humano? Ele vai dizer aqui que uma pessoa nascida de novo, uma pessoa regenerada, aquela pessoa que teve um encontro com Cristo, ela começa então a evidenciar os princípios cristãos, os princípios da ética cristã na sua vida. E aí ele nos cita aqui o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, que narra a história do encontro daquele príncipe dos judeus, Nicodemos, com Jesus. E o Senhor diz, nesse texto citado, capítulo 3, verso 3, que ele fala para Nicodemos: na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o nascer de novo, ao qual o Senhor Jesus se referia, é
a mudança de vida. Aquilo que eu fazia, que praticava, que não condizia com a mensagem que ele veio nos deixar, eu deixo de praticar. Aí ele complementa dizendo que ele, a partir do meu novo nascimento, nos purifica de todo pecado, ou seja, nova criatura, nos faz compreender todas as coisas segundo a vontade dele e muda a nossa antiga maneira de pensar. Então, aquele que agia de má fé, aquele que prejudicava nos seus negócios o próximo, aquele que não respeitava pai e mãe, aquele que não respeitava os princípios e valores da família, a partir do momento em que ele nasce de novo através do seu encontro com Cristo, ele é uma nova criatura. Ele foi alcançado pelo Senhor e ele precisa evidenciar na sua vida os princípios éticos cristãos, como eu estou mencionando, deixados aqui por Jesus Cristo como exemplo. Então ele veio e a sua vida, aqui, o seu ministério terreno, ele foi a cada momento, a cada atitude, exemplos para nós seguirmos do que é certo, exemplo do que fazer. E, logicamente, por oposição àquilo que não devemos fazer. Sempre Jesus reforçava o que não deveríamos fazer. Tópico 4. A ética da família. Então, qual é o comportamento do cristão, a atitude, o seu posicionamento, a defesa dos princípios da família? 1. A natureza da família. A natureza da família é justiçada na Bíblia através da união monogâmica, ou seja, uma única esposa, ou para a mulher um único esposo, uma união física, e aí ele traz aqui para nós, para a nossa aula, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 5 e 6, que eu quero ler aqui com os irmãos. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. E assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha só, o padrão de família aqui na nossa Bíblia, nosso manual de vida deixado por Deus. União espiritual no Senhor. E Deus espera que sejamos exemplos para nossos filhos na fé e também na nossa comunhão com Ele. E agora, qual que é a ética dos filhos? Tratamos aqui da natureza da família, agora vamos falar dos filhos. Qual que é o padrão de conduta dos filhos que a Bíblia nos traz? Então, olha só, filhos, a ordem é para que respeitem e honrem seus pais e temam a Deus. Olha só esses princípios da ética aqui que o Senhor nos traz aqui. Honra, temor, obediência. E o texto bíblico que expressa muito bem a ética entre pais e filhos é encontrado nas introduções pedagógicas, ou seja, de ensinamentos de Paulo, na segunda carta que ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 1 e 4, que é um texto bem conhecido, em que ele fala da responsabilidade das esposas de serem submissas aos maridos, dos maridos de amarem as esposas como Cristo amou a igreja, e dos filhos especificamente aqui, para que respeitem e que honrem aos seus pais, e é um mandamento com promessa, né, para que o Senhor prolongue os seus dias. 3.
maridos e esposas. Então, esse mesmo texto, essa mesma carta de Paulo aos Efésios, porém um pouquinho antes, no capítulo 5. Então, primeiro, deixe pai e mãe para formar o seu próprio lar, ou seja, uma nova família irá se formar. Devem ser fiéis um ao outro, fidelidade, outro princípio da ética cristã em relação à família. Terceiro, o esposo deve amar a sua esposa. Qual o tamanho desse amor? Acabei de falar, assim como Cristo amou a igreja, ama a igreja, melhor dizendo. Quarto, a esposa, também a recíproca é verdadeira, ela deve amar ao seu esposo. E ele finaliza, amados, aqui no nosso tópico 5, falando de namoro e noivado. Olha só, para escolher o parceiro ideal, ou seja, a pessoa com a qual eu vou me unir em matrimônio, com a qual eu vou casar, eu preciso de observar nessa pessoa se ela também está de acordo com os princípios da ética cristã. Se o padrão de vida, o padrão de certo e errado também está de acordo com o que a Bíblia fala, que é certo e o que é errado. Olha só, então ele fala para atentarmos para algumas regras. Olha só, não se ponha sob julgo desigual. A questão do julgo desigual sempre tratado nas nossas igrejas, né? Então, não se ponha sob julgo desigual. Aí ele fala de nível cultural, interesses econômicos. Então, para escolher no momento do namoro que eu estou observando aquela moça, ou que a moça observando ali aquele rapaz, aquele varão, olha só, é preciso escolher alguém da sua própria família espiritual. Então, é importante no namoro, de fundamental importância, observar se aquela pessoa com a qual eu estou namorando e que estou pensando em futuramente casar, também acredita no que eu acredito, baseado na Bíblia, e logicamente, por conseguinte, ela tem consigo os valores éticos cristãos. Amados, com essas palavras eu encerro a nossa aula de hoje sobre ética cristã, esse pequeno esboço da nossa lição, e em breve estaremos com a nossa lição 8, já finalizando esse módulo abençoado que é o Ministério do Presbítero. Então a nossa próxima aula, a aula 8, o presbítero e o culto. Então, amados, finalizamos aqui esse pequeno esboço da nossa aula 7, a ética cristã, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus, na santa e maravilhosa paz do nosso Senhor.